30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa lei é uma lei nacional, com validade para todas as instituições estatais dos estados, dos municípios e da União, se aplica a todos, tá bem? Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. O título 1 desta lei, exceto o disposto nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a 90 milhões de reais. O disposto nos capítulos 1, 2 do título 2 desta lei aplica-se inclusive à empresa pública dependente, definida nos termos do inciso 3 do artigo 2º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que explora atividade econômica, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. Os poderes executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista que se enquadrem na hipótese do parágrafo 1º, observadas as diretrizes gerais desta lei. A não edição dos atos de que trata o parágrafo 3º no prazo de 180 dias a partir da publicação desta lei, submete as respectivas empresas públicas e sociedades de economia mistas às regras de governança previstas no título 1 desta lei. Submete-se ao regime previsto nesta lei a empresa pública e a sociedade de economia mista que participarem de consórcio, conforme o disposto no artigo 279 da Lei 6.404 de 1976, na condição de operadora. Submete-se ao regime previsto nesta lei a sociedade, inclusive a de propósito específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista abrangidas no caput. Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias não detenham o controle acionário, estas deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio ao qual são partícipes, considerando para este fim documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatórios e informações produzidos por força de acordo de acionistas e de lei considerados essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida. Relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos custos orçados e dos realizados com os custos de mercado. Informe sobre execução da política de transações com partes relacionadas. Análise das condições de alavancagem financeira da sociedade. A avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade. Relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora. Informe sobre a execução de projetos relevantes para os interesses da investidora. Relatório de cumprimento nos negócios da sociedade de condicionantes socioambientais estabelecidos pelos órgãos ambientais. Avaliação das necessidades de novos aportes na sociedade e dos possíveis riscos de redução da rentabilidade esperada no negócio. Qualquer outro relatório, documento ou informação produzido pela sociedade empresarial investida considerando relevante para o cumprimento do comando constante no caput. Artigo 2º. A exploração da atividade econômica pelo Estado será exercida por meio da empresa pública de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.
A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal que indique de forma clara relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional nos termos do caput do artigo 173 da Constituição Federal. Depende de autorização legislativa a criação de subsidiária de empresa pública e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora nos termos do inciso 20 do artigo 37 da Constituição Federal. A autorização para a participação em empresa privada prevista no parágrafo 2º não se aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com a criação autorizada por lei e com o patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas em direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A sociedade de economia mista é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador, estabelecidos na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou sua criação. Capítulo 2. Do regime societário da empresa pública e da sociedade de economia mista. Seção 1 das normas gerais. Das normas gerais, artigo 5º. A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima e, ressalvado o disposto nesta lei, estará sujeita ao regime previsto na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. O Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e das suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas práticas de gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes desta lei. Artigo 7º. Aplicam-se a todas as empresas públicas, as sociedades de economia mista de capital fechado e as suas subsidiárias as disposições da Lei 6.404 de 1976 e as normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre a escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado neste órgão. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar no mínimo os seguintes requisitos de transparência. 1. A elaboração de carta anual subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para este fim, bem como dos impactos econômicos financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos. A adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação. Divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômicos financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração.
elaboração e divulgação de política de divulgação de informações em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas, elaboração de política de distribuição de dividendos à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, divulgação em nota explicativa as demonstrações financeiras dos dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional, elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade que deverá ser revista, no mínimo anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração. Ampla divulgação ao público em geral de Carta Anual de Governança Corporativa que consolide em um único documento escrito em linguagem clara e direta as informações de que trata o inciso 3. Divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. Divulgação anual da política de igualdade entre homens e mulheres adotadas, que deverá conter, entre outras informações relevantes, a quantidade e a proporção de mulheres empregadas por níveis hierárquicos, a quantidade e a proporção de mulheres que ocupam cargos na administração, demonstrativo da remuneração fixa variável eventual segregada por sexo relativa a cargos ou funções similares, a evolução comparativa dos indicadores previstos nas alíneas A, B e C deste inciso entre o exercício findo e o exercício anterior, especialmente da alta gestão. O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas de forma explicitada na Carta Anual a que se refere o inciso 1 do caput. Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão estar claramente definidos em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses instrumentos. Ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil. Além das obrigações contidas neste artigo, as sociedades de economia mista, com registro na Comissão de Valores Mobiliários, sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por esta autarquia e devem divulgar as informações previstas neste artigo na forma fixada em suas normas. Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constantes no inciso 1 a 9 do caput deverão ser publicamente divulgados na internet de forma permanente e cumulativa. Artigo 9º. A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam a ação dos administradores e empregados por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno, a área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações de gestão de riscos, auditoria interna e comitê de auditoria estatutário. Deverá ser elaborado e divulgado o Código de Conduta e Integridade que disponha sobre princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude. Instâncias internas e responsáveis pela atuação e aplicação do Código de Conduta e Integridade. Canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais. Mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utilize o canal de denúncias. Sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade. Previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade a empregados e administradores e sobre a política de gestão de riscos a administradores. A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações de gestão de riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o Estatuto Social prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem a atuação independente. A auditoria interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário,
ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e do processo de governança e a confiabilidade dos processos de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras. O Estatuto Social deverá prever ainda a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada. Artigo 10. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão criar comitê estatutário para verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros. Parágrafo único. Devem ser divulgadas as atas das reuniões do comitê estatutário referido no caput, realizadas com o fim de verificar o cumprimento pelos membros indicados dos requisitos definidos na política de indicação, devendo ser registradas as eventuais manifestações divergentes de conselheiros. Artigo 11. A empresa pública não poderá lançar debênture e outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, emitir partes beneficiárias. Artigo 12. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores, adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de governança corporativa, na forma estabelecida na regulamentação desta lei. Parágrafo único. A sociedade de economia mista poderá solucionar mediante arbitragem as divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos em seu Estatuto Social. Artigo 13. A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do Estatuto da Companhia, em especial sobre: 1. Constituição e funcionamento do Conselho de Administração, observado o número mínimo de 7 e o número máximo de 11 membros. Requisitos específicos para o exercício do cargo de diretor, observado o número mínimo de 3 diretores. Avaliação de desempenho individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês, observados os seguintes quesitos mínimos: exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e a eficácia da ação administrativa. Contribuição para o resultado do exercício, consecução dos objetivos relacionados ao plano de negócio e atendimento a estratégias de longo prazo. Constituição e funcionamento do Conselho Fiscal, que exercerá suas atribuições de modo permanente. Constituição e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário. Prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicados para o cargo de diretor, que será unificado e não superior a 2 anos, sendo permitido no máximo 3 reconduções consecutivas. Prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal não superior a 2 anos, permitida 2 reconduções consecutivas. Seção 2 do acionista controlador. Artigo 14. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá fazer constar do Código de Conduta e Integridade, aplicável à alta administração, a vedação à divulgação, sem autorização do órgão competente da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa pública ou da sociedade de economia mista e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores. Preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções. Observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal. Artigo 15. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista responderá pelos atos praticados com abuso de poder. A ação de reparação poderá ser proposta pela sociedade nos termos do artigo 246 da Lei 6.404 de 1976, pelo terceiro prejudicado ou pelos demais sócios, independentemente de autorização da Assembleia Geral de Acionistas. Prescrevem 6 anos contados da data da prática do ato abusivo a ação de que se refere o parágrafo 1º, essa ação de reparação. Seção 3 do administrador, artigo 16. Sem prejuízo do disposto nesta lei, o administrador da empresa pública e da sociedade de economia mista é submetido às normas previstas na Lei 6.404 de 76. Parágrafo único.
considerando-se administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista, os membros do conselho da administração e da diretoria. Artigo 17. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para o cargo de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos alternativamente um dos requisitos das alíneas A, B e C do inciso 1 e cumulativamente os requisitos dos incisos 2 e 3. Então, inciso 1, ter experiência profissional de no mínimo ou ele vai ter 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ou em área correlata àquela para a qual forem indicados em função de direção superior, ou 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. Cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS 4 ou superior no setor público. A DAS é os cargos de direção, assessoramento e chefia. Cargo de docente ou de pesquisador em área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. 4 anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista. Ele vai ter que ter um desses quesitos, mais ter formação acadêmica compatível com o cargo para qual foi indicado e mais não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas lá nas alíneas do inciso 1 do caput do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90. O Estatuto da Empresa Pública da Sociedade de Economia Mista e das suas subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil pelos administradores. É vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de ministro de Estado, de secretário de secretário municipal, de titular de cargo sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário do partido político e de titular de mandato do Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo. É vedada a indicação de pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. É vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria de pessoa que exerça cargo em organização sindical, de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria com fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 3 anos antes da data de nomeação. É vedado escolher ainda a pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ou com a própria empresa ou sociedade. A vedação prevista no inciso 1 do parágrafo 2º estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau das pessoas nele mencionadas. Parágrafo 4º. Os administradores eleitos devem participar na posse e anualmente de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Os requisitos previstos no inciso 1 do caput poderão ser dispensados no caso de indicação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista para o cargo de administrador ou como membro de comitê, desde que atendidos os seguintes requisitos mínimos: o empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista por meio de concurso público de provas ou provas de títulos, e o empregado tenha mais de 10 anos de trabalho efetivo na empresa pública ou na sociedade de economia mista. O empregado tenha ocupado o cargo de gestão superior na empresa pública ou na sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades no cargo de que trata de caput. Seção 4 do Conselho de Administração, artigo 18. Sem prejuízo das competências previstas no artigo 142 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76, e das demais atribuições previstas nesta lei, compete ao Conselho de Administração
Discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes. Implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública e a sociedade de economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude. Estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar riscos de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Avaliar os diretores da empresa pública ou da sociedade de economia mista nos termos do inciso 3 do artigo 13, podendo contar com o apoio metodológico e procedimental do comitê estatutário referido no artigo 10. Artigo 19. É garantida a participação no Conselho de Administração de representantes dos empregados acionistas minoritários. Parágrafo 1º. As normas previstas na Lei 12.353 aplicam-se à participação de empregados no Conselho de Administração da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista, de suas subsidiárias e controladas e das demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. É assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger um conselheiro se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo previsto na Lei 6.404 de 76. Artigo 19-A. Nos conselhos de administração das empresas públicas e da sociedade de economia mista de que trata esta lei, pelo menos 30% dos membros titulares serão mulheres. Artigo 20. É vedada a participação remunerada de membros da administração pública direta ou indireta em mais de 2 conselhos de administração ou fiscal de empresa pública de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias. Seção 5 dos membros independentes do Conselho de Administração. Artigo 22. O Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, 25% de membros independentes ou por pelo menos um, caso haja decisão pelo exercício da faculdade de voto múltiplo pelos acionistas minoritários. O conselheiro independente caracteriza-se por não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou sociedade de economia mista, exceto participação de capital. Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de ministro de Estado, de secretário de Estado ou município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Não ter mantido nos últimos 3 anos vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência. Não ser ou não ter sido, nos últimos 3 anos, empregado ou diretor da empresa pública, da sociedade de economia mista ou da sociedade controlada, coligada ou subsidiária da empresa pública ou da sociedade de economia mista, exceto se o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino ou de pesquisa. Não ser fornecedor ou comprador direto ou indireto de serviços ou produtos da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de modo a implicar perda da independência. Não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade em que esteja oferecendo ou demandando serviços ou produtos às empresas públicas da sociedade de economia mista, de modo a implicar a perda de independência. Não receber outra remuneração da empresa pública ou da sociedade de economia mista, além daquela relativa ao cargo de conselheiro, à exceção de proventos em direito oriundos de participação no capital. Quando, em decorrência da observância do percentual mencionado no caput, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro, imediatamente superior quando a fração for igual ou superior a 0,5 décimos, imediatamente inferior quando a fração for inferior a 0,5 décimos. Não serão consideradas para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por empregados, nos termos do parágrafo 1º do artigo 19. Serão consideradas para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por acionistas minoritários nos termos do parágrafo 2º do artigo 19. Seção 6 da diretoria.
Artigo 23. É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa pública ou da sociedade de economia mista a assunção de compromissos com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a que incumbe fiscalizar seu cumprimento. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria-geral deverá apresentar até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação, plano de negócio para o exercício anual seguinte, estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos. Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente a análise de atendimento das metas e resultados para a execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às câmaras municipais, aos respectivos tribunais de contas, quando houver. Parágrafo 3º. Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o parágrafo 2º as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Seção 7. Do Comitê de Auditoria Estatutário. Artigo 24. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão possuir em sua estrutura societária comitê de auditoria estatutário como órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente. Parágrafo 1º. Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas no Estatuto da Empresa Pública ou da Sociedade de Economia Mista, opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência e qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras, das informações e medições divulgadas para a empresa pública ou pela sociedade de economia mista. Avaliar e monitorar exposições de riscos da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes à remuneração da administração, a utilização de ativos de empresas públicas ou da sociedade de economia mista, gastos incorridos em nome da empresa pública ou da sociedade de economia mista, avaliar e monitorar em conjunto com a administração a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas, elaborar o relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando se houver as divergências significativas entre a administração, auditor independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras. Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reunir, quando necessário, no mínimo bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes da divulgação. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. Caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata possa pôr em risco o interesse legítimo da empresa pública ou da sociedade de economia mista, a empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá divulgar apenas o extrato das atas. Parágrafo 6º. A restrição prevista no parágrafo 5º não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e restrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a transferência de sigilo. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir autonomia operacional e dotação orçamentária anual ou por projeto dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes. Artigo 25.
O Comitê de Auditoria Estatutário será integrado por no mínimo 3, no máximo 5 membros, em sua maioria independentes. São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário: não ser ou não ter sido, nos 12 meses anteriores à nomeação para o comitê, diretor empregado ou membro do Conselho Fiscal da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta. Não ser responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria da empresa pública ou sociedade de economia mista. Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau ou por adoção das pessoas referidas no inciso 1. Não receber qualquer outro tipo de remuneração da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada ou coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, que não seja aquela relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria Estatutário. Não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de direito público que exerça o controle acionário da empresa pública ou da sociedade de economia mista nos 12 meses anteriores à nomeação pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário deve ser reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede da empresa pública ou sociedade de economia mista, pelo prazo de 5 anos contados a partir do último dia de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. Seção 8 do Conselho Fiscal. Artigo 26. Além das normas previstas nesta lei, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista as disposições da Lei 6.404 de 76, relativa a seus poderes, deveres e responsabilidades e requisitos e impedimentos para a investidura e a remuneração, além de outras disposições estabelecidas na referida lei. Podem ser membros do Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no país, com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 anos, o cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa. O Conselho Fiscal contará com pelo menos um membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública.